Olha, a gravidez é um período em que o corpo da mulher passa por diversas mudanças, né? E a pele é uma das partes que mais se compromete, né, doutor? Aí a gente percebe algumas alterações de coloração na pele, né, durante a gravidez. E quais são essas alterações mais importantes, hein, doutor? Anny, as alterações principais que acontecem, que algumas grávidas vão apresentar, 70% delas apresentam, é uma hiperpigmentação. O que é isso? Ela vai experimentar um escurecimento do seu mamilo, da sua areola, da região genital e da linha que era considerada alba, que agora se transforma em nigra. Essas são as alterações que quase todas as grávidas vão passar. E essas alterações, elas regridem após o parto. Algumas manifestações se dão na face, que são chamadas de cloasma e não de melasma, como algumas pessoas pensam, né? Sim. Aquela mancha mais escura na região da face, que se espalha algumas vezes pela região frontal, pela região das têmporas. E a característica básica dessa mancha é que é uma mancha irregular, é uma mancha bilateral. E a principal diferenciação dela é que ela, infelizmente, tem um tratamento muito difícil. É uma mancha de difícil tratamento e as grávidas têm que ter exatamente aí um cuidado especial, redobrado até, evitando a exposição ao sol durante a sua gravidez e, fundamentalmente, aplicando protetor solar. No consultório, a gente ainda prescreve alguns tratamentos clareadores compatíveis com esse período gestacional, porque muitas vezes alguns produtos não poderiam ser utilizados, mas bem recomendado, vai promover um clareamento e uma proteção dessa pele. Então, essas são as principais alterações de manchas. E acho que você observa no dia a dia, muitas mulheres depois elas ficam com essas manchas, porque 30% das pacientes que tiveram cloasma, elas vão permanecer com a mancha. E vai ser uma mancha que vai se estender provavelmente por toda a vida dessa paciente, porque é uma mancha que também está ligada a um caráter hormonal. Entendi. Doutor, me diz uma coisa. Por que aparece tanta estria durante a gravidez, hein? Uma mulherada fica meio receiosa. Nossa, vou ficar com essas marcas no corpo, isso é normal, doutor? O que acontece é muito frequente. Hoje em dia está se tornando ainda mais frequente. A alimentação de hoje, a alimentação que favorece essa quebra da pele, porque o que é a estria? Nada mais, nada menos que uma quebra da derme, ela fratura, rompe e você apresenta então aquela alteração avermelhada na fase inicial, por causa do processo inflamatório, e essa é a melhor fase de se tratar. Em seguida ela fica um aspecto nacarado, com um aspecto marrom, que é uma fase intermediária, e depois fica esbranquiçada. A pergunta que você me fez sobre por que aparece. A gente sabe que tem uma alteração muito grande hormonal durante a gravidez. E também, por outro lado, a gente sabe que muitas gestantes elas ganham muito peso durante a gestação e o próprio crescimento do abdômen, né? A distensão abdominal pela presença do crescimento fetal. Isso vai distendendo aquela pele. Se ela tiver uma propensão genética, ela vai ter fundamentalmente também uma possibilidade de maior presença de estrias, e diferentemente de algumas que já são protegidas geneticamente. Entendi. Doutor, e por que os cabelos de algumas mulheres costumam cair durante a gravidez e no pós-parto, hein? Durante a gravidez, ocorre uma diminuição de alguns hormônios protetores. Acontece também que vai acontecer uma desnutrição, algumas pacientes entram. Hoje em dia até fundamentado o quê? Em uma necessidade de manter um corpo perfeito. Algumas mulheres querem não se alimentar durante a gravidez. E o que é que vai acontecer? Uma nutrição indevida do cabelo. Consequentemente, vai ter uma queda desse cabelo. Por outro lado, existe uma recomendação alimentar que é feita e uma reposição que deve ser acompanhada para evitar exatamente esse processo. O cabelo também tende a ter um certo ressecamento, observa-se também durante esse período gestacional. E as varizes, doutor, elas também estão presentes na gravidez, né? A que se deve esse processo? As varizes, Anny, elas decorrem principalmente de um aumento da região abdominal. Esse aumento da região abdominal, pela presença do feto em crescimento, vai comprimir uma veia de drenagem, chamada veia cava, aumentando a pressão nos membros inferiores. Esse aumento de pressão nos membros inferiores dessas veias vão dilatá-las. Consequentemente, vai haver um aumento dessas varizes, porque elas eram veias pequenas e elas vão se dilatar e vão ser evidentes.
Por outro lado, também se observa na região genital. É muito comum uma grávida também apresentar uma varizes genital e também varizes na região anal, consequentemente com o nome de hemorroidas. Então, durante esse período, a mulher apresenta essa propensão, associada também a uma retenção de líquidos. Você sabe que toda grávida ela vai apresentar uma retenção de líquido, que é variável de pessoa para pessoa, de grávida para grávida. Doutor Tony, outra coisa também que aparece muito durante esse período gestacional são as acnes, né? É preciso ter muito cuidado, né? Existe um desequilíbrio hormonal, que eu já falei ainda há pouco sobre esse desequilíbrio, e isso também vai fazer com que essa gestante ela tenha essa propensão à acne. Essa gestante ela deve procurar um acompanhamento para que ela não fique com aquelas cicatrizes provenientes da acne, sendo que muitos medicamentos que são aplicados na pele, eles têm que ter o cuidado para não afetar esse desenvolvimento fetal. Então, alguns, como a tetraciclina, por exemplo, a tetraciclina ela promove uma alteração dentária na criança, então não pode ser utilizado. O ácido retinoico não pode ser utilizado porque ele pode promover uma alteração de formação desse feto. Então, esses medicamentos eles têm que ser realmente aplicados e prescritos por médicos, para que não tenha nenhuma alteração durante esse período gestacional. Doutor Tony, acontece alguma mudança, alguma alteração nas unhas da mulher que está grávida? Acontece sim. Durante esse período também vai haver um crescimento mais rápido das unhas, consequentemente ela vai se tornar mais frágil e também opaca. Você percebe que algumas gestantes ficam com unhas opacas e com aquelas ranhurazinhas na unha, demonstrando exatamente uma fragilidade dessas unhas.